Podemos até dizer um texto tanto quanto conhecido, Jó capítulo 1, versículos 7 e 8, e eu estou lendo novamente os versículos. Ele nos diz: então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Meus irmãos, queremos trazer uma palavra nesta noite sobre o tema: o que Deus quis dizer a Satanás em relação a Jó. Deus deu a Jó aqui alguns predicados, mas o que Deus queria dizer, dando esses predicados a Jó e falando a Satanás, ele pergunta para Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Veja que o primeiro predicado aqui era que Jó é sincero. Segundo, Jó era reto. Terceiro, Jó era temente a Deus. E em quarto, se desviava-se do mal. Então veja que são 4 predicados que Deus dá a Jó, e que dentro desse predicado, Deus com certeza está falando algo muito mais profundo, e com certeza quer falar conosco também nesta noite. Mas observe, irmão, que quando ele faz a primeira pergunta: de onde vens? Satanás diz: de rodear a terra e passear por ela. E veja que ele não negou a Deus que ele tinha visto Jó, que ele tinha observado Jó. É tanto que ele começa a indagar a Deus, dizendo que Deus comprava Jó, que Jó só tinha esses predicados porque Deus comprava. O que Satanás disse é isso. Lá na frente você vai ver que Satanás diz: toca no que ele tem e vais ver se não blasfema de ti. Quer dizer, enquanto está abençoando ele, tudo está dando certo, tudo está próspero para ele, ele se mantém fiel. Mas tira o que ele tem. Ou seja, Satanás está dizendo para Deus que Jó servia a Deus não por aquilo que Deus é, mas por aquilo que Deus poderia fazer para ele. E muitas vezes, irmão, nós servimos a Deus não por aquilo que Deus é, mas por aquilo que Deus pode fazer para mim. Então temos que tomar muito cuidado para não procurar servir a Deus nesse objetivo, só no propósito de usufruir de Deus, tirar vantagem de Deus, receber retorno de Deus. Não. Servimos a Deus não porque Ele pode fazer por nós,
por aquilo que Ele é. Ele é digno de louvor, de adoração. Ele, através do seu Filho Jesus, nos salvou. E esta é a maior razão de nós servirmos, porque nós adoramos, glorificamos ao nome do Senhor. E Ele diz: não, você encheu Jó de bênção. Ele prospera, é próspero, toca no que ele tem, tira o que ele tem. Mas Satanás estava redondamente enganado. E Jó provou que não servia a Deus por interesse, como pregamos e ensinamos aqui na ceia sábado, mas porque ele amava a Deus, amava o Senhor. E você, depois lendo o livro de Jó, vai ver que Satanás usou algumas coisas aí que para atingir Jó. Eu vou fazer um estudo dentro disso aí. Ele usou o vento, Satanás usou o vento, Satanás usou o fogo, Satanás usou os sabeus, né? E assim por diante. Talvez na próxima terça-feira falaremos sobre isso que Satanás usou para atacar Jó. Mas o assunto hoje é o que Deus quis dizer a Satanás em relação a Jó, dando a ele esses predicados. Glória a Deus. Vamos observar, irmão, ainda que no versículo 7, observe que Deus diz para Satanás, aí no versículo 8, na parte B: porque ninguém há na terra semelhante a ele. Quando eu estava elaborando esse estudo, eu fiz questão de frisar essas palavras aqui. Porque, veja bem, ninguém há na terra semelhante a ele. Então veja que Deus, Ele não diz, embora que logicamente Jó estava na terra, mas Ele não diz no céu, Ele diz na terra. Ele diz na terra. E ser fiel a Deus na terra não é fácil. O que é que Deus está dizendo para Jó quando ele usou a expressão na terra? Na terra. Deus está dizendo que não havia homem semelhante a ele na terra, em meio aos seus convívios. Porque, irmão, sabe que nesse momento aqui, que estamos na igreja aqui, você sabia que nós não estamos na terra? Você sabe que esse ambiente aqui não é um ambiente, a partir do momento que começou-se um culto a Deus, isso aqui deixa de ser um ambiente terreno. Aqui deixa de ser um ambiente material, carnal. Não é. Sabe como é que a Bíblia chama esse ambiente aqui? Regiões celestiais. Eu já disse em tempos passados o que é regiões celestiais. É a habitação de anjo. Porque onde está a palavra de Deus, a glória do Senhor está ali, e os anjos também. Se Deus abrisse os nossos olhos e pudesse contemplar milhares e milhares de anjos que estão no nosso meio nesta noite, porque aqui estamos para cultuar a Deus. Então deixa de ser um lugar comum, deixa de ser um lugar natural. Por isso, irmão, não compreendemos, não entendemos como pode um crente numa igreja mascar chiclete e depois ter a capacidade de grudar o chiclete numa cadeira ou num banco de igreja.
Eu não compreendo como um crente pode tomar uma água na igreja e jogar o copo no chão. Você não faz isso na sua casa. Na sua casa você não marcha bicicleta e gruda na mesa, na cadeira da sua casa. Por isso não acontece certas coisas em nossas vidas. E ficamos indagando por quê? Porque muitas vezes é essa falta de reverência para com a região celestial. Isso aqui não é um lugar comum. Mas quando Deus falou a respeito de Jó, disse que ele era ninguém assemelhante a ele na terra. Então não era numa região celestial como essa. Ser crente na igreja é tão fácil, é tão bom, é fácil. Agora eu quero ver ser crente aí no meio do mundão, com o vizinho do lado, vizinho da esquerda, da direita, cheio de cão, cheio de capeta, tirando sua paz. No trabalho, o patrão perturbando, tirando seu sossego, patroa perturbando, e você conseguir se manter dando um bom testemunho de crente. Mas Jó, todas as características dele, todo esse predicado dele, na terra. Então é muito importante isso aí. Aleluia. Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Aí Deus vem com os predicados, né? Que nós vamos observar agora. Primeiro, Jó era sincero. Mas o que Deus queria dizer a Satanás em relação a Jó, que ele era sincero. Os irmãos sabem que a palavra sincero, ela vem de cera. Ela vem de cera, sincero. Ou seja, no original hebraico, isso pode significar sem cera. Uma pessoa que é sincero, ele é sem cera. Mas por que uma pessoa sincera, ele é sem cera? Porque nos tempos bíblicos não havia essa maquiagem que existe hoje. Hoje, qualquer pessoa pode se transformar através de uma maquiagem. Você encontra uma pessoa aí maquiada, mas encontra aquela pessoa a hora que acorda de manhã cedo, você vê, sem maquiagem. Você não reconhece. Você não reconhece. Tem uma apresentadora de TV aí, que recentemente eu vi, ela sem maquiagem, na internet, e fiquei fora de si, que não é possível uma coisa daquela. Tinha nada a ver com aquilo quando está apresentando o programa. Por quê? Porque a maquiagem já chama maquiagem. Então a maquiagem de hoje é muito profunda. Ela pode mudar completamente uma pessoa. Pode fazer com que uma pessoa fique irreconhecível através de uma maquiagem. Por quê? Porque as maquiagens de hoje são muito boas. Mas naquele tempo não tinha a maquiagem que tem hoje. Então o que eles faziam para mudar? Eles usavam um tipo de cera. Aí a palavra sincero, ou seja, sem cera. Uma pessoa que é sincero, ele não tem cera. Ele é sem cera, porque é sincero. Então, como não havia essa maquiagem, então usava um tipo de uma cera. Hoje não é maquiagem, mas usava essa cera para mudar, para dar um tchanzinho diferente, não é? Usava essa cera. Então o Jó, ele era um homem que não tinha cera. E o que é que o Espírito Santo está nos ensinando nesta noite? Que nós como cristãos não podemos ter cera, irmão. Nós temos que ser aquilo que somos. Eu já vi terminar culto, eu vou citar, não vou citar nome, por isso você não pode achar ruim, em que a pessoa, irmão, é de uma hipocrisia terrível. Ai, meu amor,
mas dentro do coração está outra coisa bem diferente. E abraça, e beija, eu te amo, e papapá, aquela coisa toda. Sabe o que é isso, irmão? Cera pura. Cera pura. Mas Jó não tinha cera. Jó era sincero. Será que aquilo que nós somos na presença dos nossos irmãos em Cristo, somos na ausência? Pausa. Será, repito, será que aquilo que somos na presença, somos também na ausência? Se não somos, estamos usando cera. Não somos sinceros. E o Espírito Santo nos ensina nesta noite a sermos sinceros. Tirar toda a cera e ser sincero. E Jó era sincero. Glória a Deus. Sem cera. Vamos ler Filipenses capítulo 1, 9 e 10. E peço isto, que a vossa caridade abunde mais e mais em ciência e em todo conhecimento. Versículo 10. Para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo. Glória a Deus. É a recomendação de Paulo aos Filipenses, para que aproveite as coisas excelentes, para que sejais sinceros. Então isso não é ensino do pastor Elias Santana, isso não é coisa de hoje, de agora. Paulo já ensinava a igreja a ser sincera. Louvado seja Deus. Paulo já ensinava a igreja a não usar cera, mas ser sincera sem cera. Aleluia. Para que aproveite as coisas excelentes, para que sejais sinceros, sem escândalo algum, até o dia de Cristo. Aleluia. Glória a Jesus. E Jesus disse que é melhor pegar uma pedra, amarrar no pescoço, se jogar na profundeza dos mares, do que provocar escândalo a um dos irmãos, né? Mas o assunto aqui é sem cera, sincero. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos dar continuidade. O segundo predicado que Deus dá para Jó, que Jó era reto, coisa linda, sincero, reto. E eu fui observar, irmão, o que significa ser reto. Então eu pude ver que ser reto significa ser, primeiro, direito. Segundo, vertical. Ele não é horizontal, ele é vertical. Ele tem uma posição definida. E tem gente que olha está assim, e a repente está assim. Não sabe qual é a posição que se define. Uma pessoa, quando é reto, ele não é vertical, ou seja, ele não é horizontal, ele é vertical. E qual é a posição vertical? Horizontal é assim. Então você não pode um dia estar, mas pastor, como que eu posso conhecer que um dia eu estou vertical, estou reto, outro dia eu estou horizontal? É fácil. Aquele dia que você acorda chutando um balde, chutando um cachorro, chutando tudo. Se o esposo passar na frente, o esposo você chuta. Se o filho passar na frente, você chuta meu filho, a filha.
Então você não é reto, você é horizontal. Os irmãos sabem que esse negócio de sepultar defunto deitado, isso é coisa que inventaram mais recente. Nos tempos bíblicos ninguém era, principalmente os salmos. O povo de Israel não era sepultado deitado, era em pé. Cavava assim um buraco na pedra e colocava ele em pé lá dentro. Lázaro foi desse jeito. Agora o dia que se levanta virado, né? Como é que é? De cara para trás, como é que fala o negócio? Como é que é? Cacilda, como é que é? Virada. De travessado. Virado. Aquele dia que você não suporta nem você. Nem você está suportando. Aí você não é reto. Mas Jó era reto. Aleluia, glória a Deus. Não tem dia que você levanta que chuta gato, chuta cachorro, chuta balde, chuta filho, chuta marido, chuta tudo. Você tem vontade de chutar até você. Dá murra até em você. Mas chega só até aqui. Daqui não passa. Esperto, né? Jó era reto. Então reto, meus irmãos, é ser direito, vertical, íntegro. Isso é ser reto. Imparcial. Ele não é parcial, ele é imparcial. E qual a diferença do imparcial para o parcial? O parcial, irmão, ele ama aquele, mas aquele não ama na igreja. Ele é parcial. Eu amo aquele, mas aquele não ama. Eu amo esse, mas aquele não ama. Aí eu sou imparcial. Eu sou parcial. Mas quando eu sou imparcial, eu amo a todos. Não faço distinção de ninguém. Glória a Jesus. Então uma pessoa reta, já que eu estudo da palavra de Deus, é bom que saibamos disso, que uma pessoa imparcial, ele não tem partido, irmão, ele não tem grupinho, ele não tem bloquinho, não. Ele não chega na igreja e vem de orar, vai fofocar diante das águas. Sabe por que faz isso? Pastor, está ficando pesado. Falou, meu irmão, é Deus que quer falar desse jeito, não cobra de mim não. É Deus que quer lhe consertar. Deus não quer você de outra maneira que não reto. Glória a Jesus. Não. Imparcial. Parcial. Toma todo. Mas quando ele é parcial, ele tem grupinho. Eu gosto desse. Me dou com esse, mas com aquele não me dou. Me dou bem com essa, mas com esse aqui não me dou. E tem uns que não se der logo com ninguém. Eu não sei o que está fazendo dentro da igreja um tipo de crente desse. Que não se dá, não gosta de ninguém. Não gosta nem dele mesmo, nem dela mesmo, nem dele mesmo. Você sabe que estou falando a verdade. Você sabe que tem dia que você levanta de costa para fala até um ditado da cara para trás. Virado. Não chegue perto não, porque explode. Não toque que é uma bomba atômica. Sabe o que é isso, irmão? É pessoas que não é reto. Um dia ele está reto, um dia está com um sorriso e vai engolir a orelha. Outro dia está com a cara que parece chupou-limão. Não é reto. Aleluia. Então reto é direito, é vertical, é íntegro, é imparcial. É imparcial. Ele é conforme a justiça. O reto, ele é conforme a justiça. Ele não torce nem para a direita, nem para a esquerda.
para torcer, eu digo, para torcer a justiça. Está errado, está errado, está certo, está certo. Isso é o reto que age assim. Porque está vendo que o filho está errado, a filha está errada, o pai está errado, a mãe está errada, o parente está errado, mas quer torcer a verdade para ficar do lado da filha e do filho. Irmão, errado é errado, certo é certo. Não tem isso. Seja lá quem for, é pai, é mãe, é filha, é o que for. Agora, por que agimos assim? Porque não somos reto, o reto age assim. O reto é direito, o reto é vertical, o reto é íntegro, o reto é imparcial, o reto é conforme a justiça. E foi justamente isso, irmão, que faltou a Simão, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 21. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 21. Olha o que ele diz: tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. O que almejou Simão? Ele começou a ver com os discípulos, pelo poder de Deus, expulsava os demônios, curava os enfermos, expulsava demônio, colocava a mão e Jesus batizava com o Espírito Santo. Simão, vendo tudo aquilo, procurou os apóstolos e pediu que lhe oferecesse dinheiro, para que ele também pudesse ter esse poder de botar as mãos e vir sobre as pessoas o Espírito Santo. Aí Pedro, cheio de autoridade de Deus, veja que os homens de Deus não eram frouxos. E para ser homem de Deus não pode ser frouxo. Hoje, à tarde, a Esté tinha passado uma documentação para uma advogada aí, e ligou lá, advogada, o que? Estou indo aí agora. Me chamou, falei, é nós na fita. É nós na fita, vamos lá. Aí, subi, quando chego lá, a mulher estava uma cordeira. Não era nada daquilo que estava falando pelo telefone. Cordeira. Porque, irmão, é verdade. Temos que ser ovelha, temos que ter temperança, mas no momento certo, na hora certa, no lugar certo, use a autoridade que Deus lhe deu. Não é a autoridade que você acha que tem. É a autoridade que Deus lhe deu. Quando ela entrou, com certeza, a mulherzinha viu alguém do lado dela. Porque quando você vai em nome do Senhor, irmão, resolver qualquer causa, não vai para bater com bolsa, nem bater em ninguém, nem quebrar o braço de ninguém, nem arrebentar ninguém. Mas você vai em nome do Senhor, você vai com Jesus na frente. Então você não precisa usar o braço, não. Quando você chega lá, alguém olhar para você, vê alguém de branco do seu lado. Ela não falou que viu, mas ela viu. Aí mudou completamente. Entendeu? Mudou. Então, os homens de Deus têm autoridade. E homem de Deus, mulher de Deus, tem que ter autoridade no momento certo, na hora certa. E eu quero aproveitar um ensejo e falar de autoridade e transmitir aqui a autoridade aos obreiros que estão na minha retaguarda, inclusive porteiro, que exerça a autoridade de Deus na sua vida quando vê coisa errada dentro da igreja. Os obreiros têm autoridade para repreender. Aqui na casa de bagunça, que é casa de servir a Deus. Então você foi colocado aí para exercer autoridade. Os obreiros foram colocados aqui para exercer autoridade. Pode ser mole, tem que chegar e repreender. E Pedro era de autoridade. Você acha que Pedro falou para Simão que jeito? Olha, tu não tem parte, nem sorte dessa palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Sabe que foi assim? Não foi assim, meu irmão. Ele usou a autoridade de Deus.
Não confunda a autoridade da carne, porque se você for em cima do demoniado com a autoridade da carne, você vai levar um cacete que nunca mais você se ajeita na vida. Lembra de um que viu também expulsando o demônio? Você lembra? Apesar de ter crente também, eu vou falar para você. Ele para bater uma beleza. Para bater uma beleza. Mas teve um irmão que chegou e disse: em nome de Jesus que Paulo prega, eu te ordeno, sai dele. Eu vos conjuro, disse assim. Em nome de Jesus que Pedro prega, Paulo prega, eu te conjuro, sai dele. O demônio olhou bem para a carinha do cabra e disse: olha, rapaz, Paulo, eu sei bem quem é. Jesus, eu bem conheço. Mas você, quem que é? Partiu para cima do cabra, ele tem que fugir nu. Levou um cacete terrível. Então, irmão, não usa a autoridade da carne, não, isso não resolve. Aparentemente parece que você teve uma grande vitória, mas a vitória com a autoridade da carne não é vitória. A vitória só é vitória quando é a autoridade do Espírito. Aleluia, glória a Deus. A autoridade do Espírito. Então Pedro usou de autoridade. Tu não tem parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Irmãos queridos, Jó era reto. Você quer ser um crente abençoado, abençoada, seja reto, seja reta. Aleluia! Não importa, é minha mãe, é meu pai, é minha filha, é meu filho, é minha esposa, é meu esposo. Não importa, eu vou agir dentro de uma retidão, porque a bênção é para aqueles que é reto. Então, o segundo predicado de Jó é que ele era reto, direito, vertical, íntegro, imparcial, conforme a justiça. Foi o que esse irmão falou, já li. Agora, lá em Oséias, capítulo 14, versículo 9, eu disse aqui que às vezes a pessoa levanta atravessado, um dia está de um jeito, um dia está de outro, um dia está, né? Mas por quê? Então veja lá em Oséias 14, 9, o que diz lá: quem é sábio para que entenda essas coisas? Prudente para que saiba, porque os caminhos do Senhor são retos. Ainda estou falando reto. Aí, os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores nele cairão. Eu já falei sobre isso algumas vezes, mas faz parte do estudo de hoje. Eu quero me delongar um pouquinho aqui. Vou ler de novo, preste bem atenção no versículo. Que é sábio para que entenda essas coisas, prudente para que saiba, porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores nele cairão. Observe bem, qual é o caminho que os transgressores vai cair? É no caminho torto? É no caminho tortuoso? Não. A Bíblia está dizendo aqui que os transgressores, eles irão cair num caminho reto. Está escrito aí, pega só a última parte. Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores nele cairão. Naquele mesmo caminho reto que os justos vão andar nele, os transgressores vão querer andar também.
Só que nesse mesmo caminho reto, que os justos andam nele, os transgressores vão querer andar, só que vai cair nele. Agora eu me pergunto, magna igreja, como que pode alguém andar no caminho reto e cair nele? Como que eu posso cair num caminho reto? Se o caminho é reto, se o caminho fosse tortuoso, justificava cair. Mas cair no caminho reto, como que pode? Sabe por quê? Sabe por quê? No caminho reto, só dá certo para reto. Pessoas tortas, não dá para andar em caminho reto. Se a minha vida é uma vida torta, se eu não sou reto, se eu não sou vertical, se eu sou horizontal, imagine eu querer passar por aqui no horizontal, não vai ficar uma cadeira em pé. Mas no reto não, passo tranquilo. Olha, eu vou levando cadeira com a cabeça e com as pernas, eu vou querer atravessar. Não é verdade? Então veja bem, o caminho é reto, mas o transgressor ele vai cair. Pastor, mas é você que está falando, porque de respeito, eu não lembro, não caí, estou em pé. Será? Será? Será que eu venho servindo a Deus nesses longos anos e venho realmente andando nesse caminho reto sem cair de uma vez? Será que vez outra não dou lugar ao inimigo? A ira, o ódio, o rancor, a revolta. Olha, andando no caminho reto e cair. Meu irmão, quem anda no caminho reto e é reto, ele anda na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, e no segundo, e depois continua a outra semana também. Ele anda sempre. Mas observe que de vez em quando você cai. Cai na ira, cai na revolta, cai no... E quem sabe está caído aí agora, com a raiva dessa palavra terrível. Se eu soubesse, não tinha vindo. Não, você que veio, não foi Deus que trouxe. Não foi eu que veio, foi Jesus que me trouxe. Aleluia. Então, queridos irmãos e irmãos, o caminho do Senhor são retos. Os transgressores nele cairão. Só anda no caminho reto quem é reto. Agora a pessoa é torta, o torto não dá certo com tudo. Olha, o torto não dá certo com o que é reto. O torto só dá certo. Observe uma coisa. O crente, quando quer, é estudo para crente, por isso que eu estou frisando o nome crente, que é para crente mesmo. Quando ele quer fazer as coisas erradas dele, já cansei de falar sobre fofoca, quero banir essa palavra aqui, mas quando ele quer fazer as coisas erradas, ele nunca procura uma crente fiel que serve a Deus. Eu podia até citar nomes aqui e perguntar, mas já procuraram você para fazer fofoca para você? Procura nada, não é doido. Olha, eu falei da fofoca de novo, não é para falar ali, para com isso. Eu podia citar algumas irmãs aqui e perguntar, só procura aquela pessoa que está na mesma tortura dela ou dele, mesmo nível. Como é que diz? Os opostos se atraem, né? Os opostos se atraem, é isso mesmo. Mas você procura pessoa que está na mesma altura. Deixa eu ver. É aquela lá do meu time. É com ela que eu vou. O pastor João não dá não. Com o Carlos não dá não, ele vai falar com o pastor. Ele é muito amigo do pastor. Epa, quer sair fora? Vou não. Procura a pastora Jacira, com a vovó. Procura a pastora Giovana, não vou logo citar nome aqui, não quero menosprezar ninguém não, mas o que é dito tem que ser dito mesmo. Procura o Reginaldo, procura ele fazer uma volta para ele. Mas faz justamente naquela que combina, dá certinho. A identidade parece que é igual. Procura o Bendiano. O Bendiano. Procura o que está ali atrás, quietinho. Procura o Bendiano. É as identidades, irmão.
Identidade. Eu falei aqui que ia pedir oração para minha família, porque eu tenho uma irmã, que a outra irmã é aquela, e aquela é a outra. Elas moravam lá no Recife, em Abreu Lima, terra da irmã Vilma. Abreu Lima. E lá no palco da cidade chamada Paulista, que ela conhece, tinha uma tecelagem. E a tecelagem só pegava de menor. Jovem moça de menor para trabalhar. E a minha irmã, uma das minhas irmãs, vou citar nome aqui porque vai para o YouTube, né? Uma das minhas irmãs foi lá para entrar na empresa, mas ela era de menor, mas a idade já não dava para entrar naquele serviço. Ele tem que ser um pouco para baixo a idade, menos idade. Aí ela dava certinho com a idade da outra minha irmã, que era mais nova do que ela. Aí o que ela fez? Ela foi nessa outra irmã e pegou o registro dessa minha irmã. Aí falou: olha, a partir de hoje eu sou você e você é eu. Pega o meu registro e fica com você. Eu pego o seu e eu sou você. Aí pegou o registro da minha irmã, que era mais nova, e foi lá na empresa. Cadê o seu dona? Porque aquele tempo não tinha RG, não tinha essas coisas, não tinha business, RG, CPF, essas coisas não tinha nada disso. Era só o certidão de nascimento. Quem é mais velho igual eu sabe disso. Só o certidão de nascimento, mais nada. Era o único documento que existia. E antigamente você não tinha. Era tanto que meu pai pedia para nascer. Meu pai pedia para registrar 3, 4, 5, depois que nascia aquele monte. Aí ele ia para o cartório com aquela penca de papel. Ó, registro da turma aí que nasceu. Já nasceu, nasceu de bando. 3, 4 nasceu, agora é registro. Mas, senhor Benedito, escuta aqui. Como vai ser o nome desse aqui? Põe aí, fulano de tal. E que dia que ele nasceu? Põe aí, tal. Era 3, 4 papel na mão. E esse aqui? Marca aí, dia tal. Enfim, que de 3 irmãs minhas para trás, ninguém sabe que idade tem. E olha que eu sou o caçula, estou com 65 anos e ainda tenho 5 irmãos vivos. Não se iluda, não vou morrer tão já. Não se iluda, igreja. Vocês têm, como disse alguém, que me aturar há muitos anos. Olha, eu sou o caçula, tenho 65 anos. Ainda tenho 5 irmãos vivos. E eu sou o caçula. Imagine quantos anos tem o mais velho. Vai perguntar para ele. Ele não sabe. O primeiro lá sabe que idade tem. Está lá. E está vivo. 5 irmãos vivos. Eu sou o caçula com 65. Imagina. E aí ela pegou o registro da outra e foi na empresa e entrou. Então ela ficou com uma outra, a outra ficou com uma outra e ficou por isso mesmo. Entendeu? Mas é o caso aqui. O caso aqui é a história. Vamos voltar aqui para a história de Oséias. Quem é sábio para quem entende essas coisas? Prudente para quem saiba, porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão nele, mas os transgressores nele cairão. Aleluia. Um terceiro predicado que Deus atribui a Jó. Um terceiro predicado, que Jó era temente a Deus. Jó era temente a Deus. O que era que Deus está dizendo para Satanás? O que Deus está dizendo para Satanás está escrito lá em Provérbios, capítulo 9, e o versículo 10. Olha aqui. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência dos santos, a prudência. Quando Deus disse que Jó era temente a Deus, quando Deus disse para Satanás que Jó era temente a Deus, Deus está dizendo: olha, Jó, ele tem o princípio da sabedoria. Porque o temor do Senhor é o princípio, é o começo da sabedoria.
Portanto, se eu falo que eu tenho temor a Deus, mas não demonstro sabedoria nenhuma, sou um louco, uma louca, um imprudente, uma imprudente. Então eu não tenho o princípio da sabedoria comigo. Você lembra? Não custa que repetir, você sabe. O que as parteiras hebreias disse para Faraó quando ela chegou na terra de Gozém, aonde habitava o povo de Israel, as mulheres hebreias, que Faraó tinha ordenado que matasse os meninos ao nascer. Mas as mulheres hebreias, antes que as parteiras chegassem para fazer o seu parto, ela mesma tinha o seu próprio parto. E quando o Faraó quis saber, e viu crescendo o menino, parece que não está matando ninguém, não obedecia a ordem dele, manda chamar as parteiras. O que está acontecendo? Elas responderam: é que as mulheres hebreias, elas são sábias. Glória a Deus. Irmão, você sabe uma das razões pelas quais às vezes não salvamos a nossa própria casa? Sabe por quê? Falta de sabedoria. Falamos mal da igreja dentro da nossa casa. Marido que não é crente escuta, filho que não é crente escuta, a vizinha do lado escuta. A igreja dela é desse jeito, Deus me guarde de pisar lá. Seu esposo escuta e diz: a sua igreja é desse jeito. Seu filho escuta e da sua igreja. Você murmura, reclama da igreja dentro da sua casa. Você está matando os seus entes queridos espiritualmente. Mas por que faz isso? Falta de sabedoria. Ela diz que a sábia edifica, mas a tola destrói com as próprias mãos. Então, queridos e amados irmãos, Jó era temente a Deus, e por ser temente a Deus, ele tinha o princípio da sabedoria. Se nós tivermos um princípio de sabedoria, vamos ganhar o nosso esposo, vamos ganhar a nossa esposa, nossos filhos e nossas filhas, usando sabedoria dentro da igreja, dentro da casa. Às vezes jantamos o pastor, jantamos a filha do pastor, jantamos a irmã, o irmão, na mesa o comentário é aquele irmão, é aquela irmã, o outro lado está escutando. Como é que ele veio para a igreja? Se você é a primeira a falar mal da igreja que você congrega, não vem. Por que fala? Falta de sabedoria. Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E em quarto e último lugar, diz que Jó se desviava do mal. Jó se desviava do mal. Sabe o que é que Deus está dizendo para Satanás? Deus está dizendo para Satanás que Jó cortava caminho do mal. Cortava caminho do mal. Desviar do mal é isso, é cortar caminho. Eu estou indo nessa calçada, o mal vem ali, eu passo para outra calçada. Eu quero graça com que é do mal. Meu negócio é que é do bem. Somos do bem. Somos do bem. Aleluia. Não, eu não quero negócio com quem é do mal. Mas tem pessoas que têm um prazer que é do mal, né? Procura o mal. Como se procura um agulho no palheiro. Tem prazer com aquilo que é mal. Olha, desviava-se do mal, ou seja, cortava caminho do mal. Irmão, vou ler um versículo agora, é aquele tipo de versículo que eu lhe convido a segurar na cadeira. Uma vez, eu falei isso na igreja, teve um irmão que se atacou na cadeira e que ficou seguro mesmo. E é bom que você faça isso. Salmo 101,
versículo 3. No último predicado, Salmo 101, versículo 3. Não porei coisas más diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Nada se me apegará. Tremendo, né? Não é tremendo? Não porei coisas más diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Nada se me pegará. Três coisas importantes aqui. Primeiro, o salmista está dizendo, ele está dizendo que ele não colocava coisa má. Pastor, o que é má? Meu irmão, você sabe. Nós sabemos. Nós que temos as premissas do Espírito, sabemos. Pastor, como que eu descubro o que é o mal para mim? Quando você observar algo, e se você tem dentro de você, e se eu tenho dentro de mim o Espírito Santo de Deus, pode ter certeza, quando olhar para o que é mal, uma luzinha vermelha vai acender dentro de mim, um alerta do Espírito Santo. Isso não lhe convém. Isso não lhe convém. Esse site não lhe convém. Não lhe convém. Na mesma hora, o Espírito Santo fala. Aí eu sei o que é mal. Na mesma hora, não me convém. Então veja bem, desviava-se do mal. Não porei coisas más dentro dos meus olhos. Aleluia. A Bíblia diz: se teus olhos for bom, todo o teu corpo será bom. Se os teus olhos for mal, todo o teu corpo será tenebroso. Se a única luz que há em ti é treva, quão grande treva não será? Pois você dá pelo menos glória, né? Uma palavra dessa não tem um glória. Aleluia. Ô glória. Não porei coisa má dentro dos meus olhos. Primeira coisa. A segunda, aborreço as ações daquele que se desviam. Veja bem que o salmista está dizendo que aborrece aquele que desvia, não. Ele aborrece a ação. Porque não podemos aborrecer nem os irmãos que se desviam. Não podemos aborrecer nem o pecador do mundo. Temos que procurar ter paz com todos. Os irmãos lembram do processo que nós passamos aqui com o vizinho do lado. Chegou a trazer polícia aqui. Hoje é um dos maiores amigos meus aqui da Brigadeiro Jordão. Chegou ao ponto de me chamar através do diácono Carlos e pedir um culto dentro da casa dele. Ele que trouxe polícia aqui na porta. Um dia nos chamou e pediu que fizesse o culto dentro da casa dele. Sabe por quê, irmão? A Bíblia diz: se for bom os caminhos do homem ao Senhor, até os seus inimigos faz que tenha paz com ele. Se for agradável os caminhos do homem ao Senhor, até os seus inimigos faz com que tenha paz com ele. Se o nosso caminho agrada a Deus, irmão, até o nosso inimigo vai ter paz conosco. Glória a Jesus. Aleluia. Até os inimigos têm paz. Aleluia. Então aí está aí um exemplo do lado. É um dos grandes amigos meus. Hoje eu precisei colocar algo aqui no banheiro aqui. Foi procurar o Reginaldo, o diácono Reginaldo, viu a prontidão para servir. A prontidão mudou, totalmente mudou, literalmente. Por quê? Certamente o caminho tem agradado ao Senhor. E ele faz que até os inimigos tenham paz. Então não justifica que aquela pessoa não presta, não vale nada, não. Não está prestando como nós. Não por coisa má, aborrece as ações daqueles que desviam. Ele não aborrece aquele que desvia, ele aborrece a ação. Não podemos, meus irmãos, compartilhar com a ação daqueles que desvia, mas não podemos odiá-lo também, temos que amá-lo. Ele aborrecia a ação daquele, o que ele praticava. Glória a Deus. Ele diz mais:
nada se me apegará. Esse é o grande mistério para o crente, irmão. Paulo diz: examinar tudo, retém o bem. Não se deixe prender por coisa alguma. Se há uma pessoa livre neste mundo, é o crente. O crente nada prende ele, nada manieta ele, nada amarra ele. Ele é livre para servir ao Senhor. Cristo, quando foi ser preso, ele disse: aproxima-se o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Nada pode lhe apegar, irmão. Veja bem, nada se me pegará. Quer dizer, nada pode nos prender, nada pode nos manietar, nada pode nos amarrar. Só uma coisa pode nos dominar, irmão: é o Espírito Santo de Deus. Você é dominado por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Portanto, amada igreja, vamos concluir dizendo que possamos ter esses 4 predicados. Primeiro, sinceridade. Segundo, sermos retos. Terceiro, sermos sinceros. E quarto, desviar-se do mal. Vou repetir: que possamos em nossas vidas ter esses 4 predicados. Primeiro, sinceridade. Segundo, sermos retos. Terceiro, sermos sinceros. Quarto, desviar-se do mal. Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Pastor.